Cumprimento a todos, meu boa noite, senhoras e senhores, acadêmicos, acadêmicas, novel acadêmico e família. Vamos iniciar a sessão solene de posse do professor José Hermógenes Rocco Suassuna como membro titular da Academia Nacional de Medicina, na cadeira número 42. Para a composição da mesa, solicito inicialmente os ex-presidentes, acadêmico professor Pietro Novellino, acadêmico Francisco Sampaio, e gostaria também de convidar o orador Carlos Giesta para compor a mesa. Solicito ao nosso secretário que chame as autoridades presentes e mencione aqueles que não vierem compor a mesa. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, família do novel acadêmico José Suassuna, queridos confrades, queridas confreiras, ilustres convidados, nós vamos convidar para fazer parte da mesa o presidente da Academia Brasileira de Filosofia, João Ricardo Moderno. O provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Francisco Horta. O major brigadeiro médico, diretor de saúde da Aeronáutica, representando a Diretoria de Saúde da Aeronáutica, José Luiz Ribeiro Miguel. A diretora da Escola de Medicina da Unirio, Maria Marta Tortori. O presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, Hilton Koch. Essa é a composição da mesa, senhor presidente. Alguma mensagem? Vamos nomear agora outras autoridades que estão aqui presentes. Gostaria de registrar a presença do Dr. Walter Luiz Gouveia Filho, da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, ele é presidente dessa associação. Arlérico Jacome, que é o diretor de marketing da Santa Casa do Rio de Janeiro. A acadêmica Eliette Busquelar está aqui na bancada acadêmica, ela que hoje é diretora científica da FAPERJ. Marilza Abreu Fialho, da Academia Brasileira da Abramil, de Médicos e Escritores, o fundador da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, Tito de Abreu Fialho, e nós temos também, senhor presidente e senhores convidados, mensagens de congratulações ao professor José Hermógenes Rocco Suassuna, do senhor ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. E também do ministro do Estado da Fazenda, senhor Eduardo Refinetti. O senhor ministro do Estado da Justiça, Torquato Jardim. O ministro do Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também encaminhou a sua mensagem de congratulação através do senhor Carlos Takahashi, chefe de gabinete do ministro. E essas são, então, as comunicações que nós tivemos, senhor presidente, de congratulações ao novel acadêmico José Hermógenes Suassuna por ocasião dessa festiva data da sua posse na Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, primeiro secretário. Vamos designar a comissão de honra para introduzir o novel acadêmico a este recinto. Ela está composta pelos acadêmicos Luiz Felipe Matoso, acadêmico Roberto Soares de Moura, acadêmico Celso Marques Portela, acadêmico Ronaldo Damião, acadêmico Otávio Pires Vaz e acadêmico Rui Monteiro Maciel.
Quero registrar antes a presença do ilustre acadêmico e magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Rui Garcia Marques, para que venha também compor a mesa. Solicito a todos ficarem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Convido o professor José Hermógenes Rocco Suassuna para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões
colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Ouvi seu juramento como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia. Tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, acadêmico José Hermógenes Rocco Suassuna. Solicito a acadêmica Eliette Busquelá para a entrega do diploma. Convido o acadêmico Carlos Gesta para, em nome desta casa, saudar o novo membro titular. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Jorge Alberto Costa Silva, senhores ex-presidentes Pietro Novellino e Francisco Sampaio, demais autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, acadêmico José Hermógenes Rocco Suassuna, ao submeter o meu nome à apreciação do nosso presidente, para, na qualidade de paraninfo, lhe receber nesta casa, proporcionaste-me singular contentamento. E na simpleza de uma frase curta, senhor presidente, agradeço-lhe por ter me cometido o honroso encargo de saudar em nome da Academia o seu mais novo membro titular. Os verdadeiros sentimentos falam pouco quando tem muito a dizer. Uma única palavra, um simples muito obrigado, escreveu Gilberto Amado, pode referir mais afeição do que dezenas de frases e perifrases. Acrescente-se que a surpresa da convocação reforçou o seu significado. Até então, em nenhum momento chegara eu a considerar a hipótese de ser chamado para, com votos de padrinho, assistir ao amigo José Suassuna, na hora solene de sua chegada a esta nobre casa patriarcal, onde os maiores vultos da medicina brasileira sempre tiveram assento. Casa que, a partir desta noite festiva, é também de José Suassuna, por justo, legítimo, irreversível e perene direito de conquista. Senhoras e senhores, se o cerimonial que remonta aos longes da antiga Imperial Academia de Medicina recomenda que no curso da oração de recepção de novo membro titular deve o paraninfo exaltar-lhe a personalidade, os méritos, os feitos e as qualificações que levaram o plenário acadêmico a elegê-lo,
A tradição e a elegância aconselham moderação e parcimônia no elogio, para que este não deslize para os excessos que a amizade promove e a afeição tolera, para que o louvor não mereça a arguição de suspeito. Assim sendo, serei fiel à tradição, vestirei o manto da sobriedade ao longo desta oração. Senhoras e senhores, sendo ainda jovem, o professor Dr. José Suassuna é homem culto, avisado e profissionalmente bem-sucedido. Tudo isto não aconteceu ao sabor do acaso, e sim porque o início foi bom e cedo começou. Suassuna teve a insuperável ventura de uma educação exemplar desde a alvorada da infância. Extremamente importante para sua formação foi a assistência constante de seus pais, os renomados cientistas Ivone e Ítalo Suassuna. Esta dioturna presença foi determinante, por que não dizer decisiva, em sua opção pela carreira médica. Provavelmente, ao longo da infância, José Suassuna considerava como prolongamento um do outro a casa onde morava na Urca e o laboratório de bacteriologia da Faculdade Nacional de Medicina, localizada na vizinha Praia Vermelha. Local de trabalho em tempo mais que integral do casal Suassuna, lugar para onde, por questões logísticas, era com frequência levado. O inato talento e a superior escolaridade, agregados à vivência em ambiente familiar, onde permanentemente se respirava ciência e cultura, precocemente colocaram Suassuna em lugar de destaque entre seus contemporâneos. E desta performance ficaram anotações de aluno exemplar nos registros escolares. A vocação para o estudo, para a especulação intelectual de toda a sorte, sempre se revelou tão intensa que chega a lhe sacrificar as horas que deveriam ser dedicadas ao lazer. E assim, já acontecia na época de aluno do curso de graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando passava o tempo disponível em atividades nos laboratórios de fisiologia e anatomopatologia da instituição. É que Suassuna sempre procurou investigar para reconhecer, compreender um ponto acima e explicar a essência dos processos fisiopatológicos envolvidos nas modificações que as agressões de natureza diversa produzem na intimidade de tecidos e órgãos e a sua respectiva repercussão sistêmica. Já graduado, Suassuna conquista na University of London a posição de Fellow do Guy's Hospital. Seu saber médico e liderança em pouco despertaram a atenção do chefe do Departamento de Nefrologia, o Dr. X-Og, que o indicou para a função de Senior Registrar. Esta é no organograma hospitalar inglês, destacada posição funcional, responsabilidade raramente delegada a estrangeiro. Com o Dr. John Stewart Cameron, expoente da nefrologia mundial e membro do staff do Guy's Hospital, Suassuna desenvolveu proveitosa parceria. Ainda no Guy's Hospital, iniciou projeto de investigação da mais alta valia sobre a imunopatologia das vasculites renais, linha de pesquisa a que deu continuidade mais tarde no serviço de nefrologia do Hospital Pedro Ernesto. Mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1985 e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1996, Suassuna atinge o mais alto grau da carreira universitária, quando aos 48 anos de idade, já então carregado de láureas e méritos vários, vence o concurso público de títulos e provas para professor titular de nefrologia do Departamento de Medicina Interna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a tese que defendeu
e o consagrou naquele concurso intitulado Avaliação Longitudinal da Inflamação na Sepse, investigação sobre insuficiência aguda de órgãos e sistemas, bem como a memória que apresentou como candidato à cadeira 42 desta Casa, rotulada como previsão da letalidade em pacientes com injúria renal grave no dia da decisão sobre o suporte renal artificial, são, como tantos outros escritos da Lavra de Suassuna, textos que, uma vez divulgados, ninguém mais pode tratar dos assuntos de que tratam, sem consultá-los, sem considerar o que ali está registrado. A leitura do memorial que Suassuna apresentou à Academia assinala que sua carreira científica tem um traçado de linha reta que não parou de subir, e seu currículo, que frequentei com espírito crítico, não tem páginas descartáveis. Como longo nos levaria, não vou inventariar o que muitos dos que aqui estão conhecem, a densa e encorpada bagagem de títulos e trabalhos de Suassuna, as inúmeras sociedades sábias a que pertence mundo afora, a frequente participação como palestrante convidado em congressos internacionais, os quantiosos cursos de instrução que organizou e ministrou, o expressivo e importante acervo de artigos publicados em revistas internacionais de impacto, escritos que, inovando conceitos até então estabelecidos, deram nova diretriz à interpretação de fatos relacionados com a nefrologia. E ao consultar esses trabalhos, onde as questões as mais variadas são tratadas por Suassuna com igual proficiência e esmero, identificam-se a mesma profundidade investigatória, a mesma irreprochável metodologia, o mesmo texto elegante e linguisticamente correto, mas, sobretudo, a mesma honestidade intelectual. E, para dar sustentação e continuidade à sua marcante atuação científica, Suassuna, em indissociável sintonia entre pensamento e ação, transformou em centro de excelência o serviço de nefrologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, local onde, ao longo dos últimos anos, além de conduzir e orientar várias e profícuas linhas de pesquisa em patologia renal, vem preparando profissionais de alto gabarito, acompanhando-os com zelo durante a formação, assistindo-os com conselhos e incentivos de amigo, interessando-se de maneira especial pelo destino de cada um. O acadêmico Suassuna, senhoras e senhores, é por todos aqueles que bem o conhecem, considerado como homem coerente, isto é, homem autêntico, como homem sincero, isto é, homem transparente, como homem autodirigido, isto é, homem flegmático. A habitual tranquilidade de sua postura, que alguns interpretam como timidez, é pura expressão de vigorosa energia mental, que não busca aplausos, porque se conhece e se respeita. E o cuidado com que procura esconder a própria projeção torna difícil identificar quando o acadêmico José Suassuna é mais José Suassuna. Se no laboratório de pesquisa, onde a inquietude do cientista que ele é, procura compreender e desvendar os mistérios com que a biologia nos desafia, ou quando, na beira do leito hospitalar, associa generosamente a ciência que cura à palavra que consola, ou ainda, quando nos seus escritos e falas transmite saber com a mais absoluta naturalidade. José Suassuna não é médico que atua em circuito fechado, que só se interessa pela nefrologia. Seu espírito inquieto é aberto a todos os horizontes da cultura, e esta vertente da sua personalidade ficou evidente no texto das diversas missivas que nos enviou quando candidato à academia. Senhoras e senhores, o vulto e a natureza do conjunto da obra de José Suassuna têm fortemente colaborado para o prestígio internacional da nefrologia brasileira. A especialidade tem para com ele importante dívida,
não tenho procuração e muito menos competência para saudá-la, mas posso reconhecê-la e devo proclamá-la, deixando claro o registro do que representam e dignificam o pensamento e a ação que enobrecem a vida e sustentam a incomum e produtiva atividade do nosso novo companheiro. Acadêmico José Suassuna. Para alguns, a academia é o último pouso, coroamento de vida dedicada à ciência e à cultura. Pelo que conheço a seu respeito, a data de hoje marca apenas uma pausa que lhe permite recobrar o fôlego, recolhendo estímulos. Seguistes até aqui, estou certo que continuarás a seguir, o que dito com singular capacidade descritiva por Longfellow no poema The Ladder of St. Augustine. As alturas que os grandes homens alcançam e mantêm não são atingidas em voo ocasional. É que eles, enquanto os outros dormem, abrem à noite o seu caminho triunfal. Meu caro amigo, permanecestes muitas vezes indormido em busca das mais altas posições que alcançastes. De pleno e justo direito estás onde estás, mas estar onde estás aumenta a sua responsabilidade e não há que se deter, mas continuar. Obras há que tendes de concluir, outras começar, e só que daqui para frente e para sempre o seu bom êxito não mais será exclusivamente seu. O seu sucesso, de igual modo, será acreditado como o sucesso desta academia, como estabelece a tradição. Podereis, sem risco de exagero, repetir as palavras com que o acadêmico honorário Clementino Fraga Pai respondeu no seu discurso de posse à saudação que lhe dirigiu o acadêmico Fernando de Magalhães, nos idos de 1920, nos tempos em que nossa morada era o velho prédio do Silogeu. Palavras que caem a prumo neste momento. Não entrei para esta casa pelo beiral do telhado. Não varei num salto a janela entreaberta. Arribando a porto conhecido, serei fiel a esta que é agora a morada da minha inteligência e a casa do meu pensamento. Procurei, acadêmico José Suassuna, selecionar entre os feitos de sua vida o que julguei de mais destacado. Receio não ter alcançado plenamente tal objetivo. Confio, entretanto, que, levando em conta a nossa amizade, não repetireis nem mesmo em pensamento o comentário do teatrólogo Eugène Scribe, presença sempre desejada nos salões literários de Paris da primeira metade do século XIX. Contam crônicas da época que aquele sarcástico moralista, não tendo se sentido devidamente elogiado no discurso de saudação que lhe dirigiu na casa de Richelieu o historiador François Villemain, em impetuoso protesto desabafou: se algum dia eu vier a morrer, espero que o escolhido meu sucessor seja alguém mais competente. Senhoras e senhores, a cadeira 42, em que a partir de hoje o acadêmico José Suassuna tem assento, foi ao longo dos anos, pela presença de seus sucessivos ocupantes, o que de mais afinado com o ritmo das academias, como senhoras do comedimento, inimigas das excentricidades, adversárias da tirania do imutável. O patrono José Carlos Teixeira Brandão foi um grand seigneur, legítimo representante do melhor da medicina praticada nos derradeiros anos do nosso segundo reinado e nos primeiros da República. O antecessor imediato, Nestor Shaw, teve vida rica de conteúdo pelo pensamento e pela ação. Cientista por excelência, foi homem de ideias e não de ideologias, que são a desfiguração das ideias. O seu savoir-vivre dava um toque de classe à sua personalidade. Com diferentes pontos de vista e vivências distintas, a todos eles moveu um mesmo intuito que, de igual modo, vem ao encontro do de Suassuna. Colocaram seus talentos e conhecimentos à disposição do aprimoramento
da medicina brasileira. Acadêmico José Suassuna, estes são os cardeais a quem vos cabe nesta noite reverenciar. Eminências que, pela presença anímica, dividem com você a cadeira 42, cadeira que, a partir de hoje e para sempre, é também sua. Estou certo que havereis de enfrentar, com sua habitual categoria, o ônus e a responsabilidade de tão prestimosa sucessão. Senhoras e senhores, faltaria eu ao primor, cometendo imperdoável injustiça, se não estendesse essa saudação à digníssima doutora Ana Cristina Melichar, senhora José Suassuna. O homem em torno do qual hoje nos reunimos encontra no seu lar o abrigo acolhedor, a solidariedade, o aconselhamento, a fonte de estímulo em que se retempera a cada dia, da faina que absorve as horas de quem não tem a mínima propensão para a ociosidade. Ana Cristina, meus cumprimentos em nome da Academia. Nesta Academia, senhoras e senhores, em decorrência de sua ordenação multidisciplinar, seus membros são, uns para com outros, mestres e discípulos, como observou o saudoso acadêmico Hinaldo de Lira Neves Manta, ex-presidente desta casa. Isso, entretanto, não significa que, ao longo dos anos, divergências conceituais não tenham acirrado os debates, que neste plenário não se tenham cruzado floretes em defesa de opiniões, ideias e pensamentos contraditórios. Porém, mesmo nos mais entusiasmados e acalorados momentos, tudo sempre se passou de forma estilizada e elegante. Punhos de renda e luvas de pelica, como recomendam a liturgia e a tradição acadêmicas. E quando preferências divergiram, colocando amigos como opositores, foram como nuvens que logo passaram, como aquelas que precedem as chuvas que encerram o verão. Nesta casa, senhoras e senhoras, procuramos manter viva a chama da liberdade de pensar e, mais vigilante, a resistência a todas as formas de sedução e pressão. Aqueles que se poupam, os que se omitem e os que se excluem não são livres. Livre é, segundo Bertrand Russell, em um dos seus melhores ensaios, é aquele homem que, seguindo os ditames de sua consciência, não se esquiva a manifestar, defender claramente a sua opinião. E como tantas vezes tem sido registrado nos anais desta academia, a fidelidade a este princípio não aceita a cumplicidade do silêncio frente a toda e qualquer forma de agressão, por ação ou por omissão, ao bem-estar da pessoa humana, isoladamente, e da coletividade como um todo. Esta casa, reconhecida como guardiã da memória médica brasileira e seleto ambiente de intercâmbio científico, é muito mais. É centro irradiador de pensamento e ação, e como tal credenciado formador de opinião, como não poderia deixar de ser. Estes, os propósitos que aos fundadores inspiraram, que seus consecutivos sucessores conservaram e os que agora aqui estão vêm assumindo por consciente dever. Neste sentido, há grandes exemplos a imitar. Miguel Couto, Aloysio de Castro, Cumprido de Santana, de Olindo Couto, Aloysio Salles e tantos outros acadêmicos que, como eles, não mais estão entre nós, cumpriram com seu dever. E, acadêmico José Suassuna, as tarefas que no futuro e nesta casa lhe forem atribuídas, não importa a extensão de tais tarefas, serão deveres que, posso lhe afiançar, lhe causarão especial satisfação ao assumir. Senhoras e senhores, ao aproximar-me do término dessa saudação, tenho, com o devido consentimento do nosso presidente, o ilimitado prazer de simbolicamente abrir a porta desta grande casa patriarcal e, com fraterno e singelo gesto, dizer ao companheiro que acaba de chegar: sede bem-vindo, acadêmico José Suassuna. Esta antiga saudação, tantas vezes repetidas nessa academia
em solenidades como esta, não deve, a priori, ser considerada como protocolar cumprimento. A emoção que expressa e a alegria que nos causa a definitiva presença de José Suassuna nesta casa confere ao ser de bem-vindo com que está sendo recebido um especial e exclusivo significado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, acadêmico Carlos Gesta. Vamos agora convidar o acadêmico José Suassuna para que o mesmo pronuncie o seu discurso de posse. Excelentíssimo professor Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssimos professores, Dr. Pietro Novellino e Dr. Francisco Sampaio, ex-presidentes dessa casa. Excelentíssimas acadêmicas, excelentíssimos acadêmicos, ilustres autoridades que nos honram com a deferência da vossa presença, meus queridos amigos e colegas. Agradeço emocionado a presença de todos os presentes nessa noite inesquecível e preciosa para mim, para minha família e para minha alma mater, a instituição onde também atuei a maior parte da minha vida e para onde pende o meu coração, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Houve uma época na minha vida, no espaço de pouco mais de 6 meses, quando tudo aconteceu. Eu concluí o mestrado, comecei a namorar e casei com a Ana e saí do país para buscar aprendizado e especialização em Londres. Lá, no ambiente multifacetado da metrópole icônica, que se renovava qual camaleão, enquanto, ao mesmo tempo, cultuava tradições e história, tive a oportunidade de conhecer outros costumes, outras culturas e aprender outras formas de olhar a vida. Ao mesmo tempo em que me oferecia treinamento no estádio da arte médica, o hospital ao qual me filiei, o GAIS, é conhecido por ter sido a casa de grandes médicos. 3 deles tiveram seus nomes perenemente associados a doenças que meticulosamente descreveram. Thomas Edison, com as doenças da glândula suprarrenal, Thomas Hodgkin, com o câncer hematológico linfoma, e Richard Bright, pioneiro no estudo das doenças do rim e considerado o pai da nefrologia, a minha especialidade. Hoje, porém, eu gostaria de lembrar de um 4º médico. Seu nome era John Keats, e ele era um poeta. Conquanto graduado como médico e cirurgião, nunca praticou a medicina e só postumamente foi considerado um dos maiores poetas da língua inglesa. Sua vida foi breve, apenas 25 anos. Faleceu de tuberculose com 6 anos de produção literária. Por formação, Keats tinha plena consciência do seu provável destino, e o que resultou em sua poesia flertar repetidamente com a mortalidade do corpo físico e a imortalidade de feitos e obras. Essa dualidade pulsa no poema Endymion, que principia com o célebre verso A thing of beauty is a joy forever, e para o qual atrevi-me a apresentar uma tradução livre de seus versos iniciais. O belo é fonte de eterna alegria, seu encanto se eleva, nunca se fará esquecido. Para nós, guardará o abrigo do sossego e de sono repleto de doces sonhos, e saúde e calma alento. Assim, em que pese o desânimo, a carestia desumana de índoles nobres, os dias escuros e todos os caminhos doentios e obscuros que se abrem à nossa busca, em cada alvorecer teceremos uma grinalda que nos vincula à terra. Sim, ainda assim, algum talhe da beleza desanuviará o nosso espírito aflito. Com a majestade dos destinos que imaginamos para os mortos poderosos, todas as belas histórias que ouvimos ou lemos, fonte infindável da bebida mortal, que da beirada do céu derrama-se sobre nós. Assim também parece ser a fortuna das academias, sociedades de erudição dedicadas a promover as múltiplas facetas do engenho humano, letras, artes, ciências e ofícios.
Grandes academias são plenas de história, sempre se renovam e, ao mesmo tempo, são fontes infindáveis da bebida imortal. A Academia Mater surgiu no século IV a.C., no bosque dedicado ao herói mítico Academos, nas cercanias da cidade de Atenas. Ao ar livre, Platão criou a mais prestigiada e a mais influente de todas as instituições educacionais da antiguidade, um centro de filosofia e ciência que perdurou por séculos e ainda norteia o pensamento humano presente. A primeira academia moderna foi a Academia della Crusca, em Florença, no ano 1582, que teve a tarefa de modelar o idioma italiano com base no dialeto toscano. Meio século depois, e motivado por esta, o cardeal Richelieu concebeu a Académie Française. Sob o lema A Imortalidade, a academia foi criada com o objetivo de adequar o idioma da França à representação das artes e das ciências. A conta do lema, pelo fato de o número de acadêmicos nunca diminuir, porquanto novos membros são sempre eleitos como da passagem dos titulares anteriores, e pela praxe do discurso de cada novel acadêmico conter uma eulogia para exaltar a memória de seus predecessores, os acadêmicos receberam o título de imortais. A academia foi o alento para a criação de uma multiplicidade de outras, na França e pelo mundo, incluindo as dedicadas à medicina. Esta academia inspirou-se na congênere médica francesa, espelhando sua liturgia e organização, com a diferença de fundação de apenas 9 anos. Nasceu em 1829 como Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, foi oficializada como Academia Imperial de Medicina em 1935 e, no regime republicano de 1889, passou a orgulhosamente ostentar seu nome atual, Academia Nacional de Medicina. Em 180 anos de memórias e histórias, é o mais antigo sodalício de cultura em ciência e atividade no país, e seus estatutos estabelecem objetivos filantrópicos, de serviço à sociedade, de aperfeiçoamento da profissão e de assessoramento governamental em questões de saúde e medicina. Nesse ponto, peço vênia para retornar ao Poeta Endymion e discorrer sobre a majestade dos destinos que imaginamos para os mortos poderosos e as belas histórias que ouvimos ou lemos. Cada uma das 100 cadeiras da Academia Nacional de Medicina possui uma linhagem, vidas e destinos que se entrelaçam e se sucedem há quase 2 séculos. A linhagem inclui o patrono, atribuídos em retrospectos em 1963, e todos os ocupantes anteriores da cadeira. Quis o destino e a benevolência dos acadêmicos que me coubesse a cadeira 42, da seção de medicina, cuja linhagem é formada por 5 grandes médicos, um psiquiatra, um propedeuta, um infectologista, um oncologista e um nefrologista. Ela principia com o patrono João Carlos Teixeira Brandão, segue com 3 nobres ocupantes, Adolfo Frederico Luna Freire, Francisco Eugênio Coutinho e Antônio Pinto Vieira, até meu antecessor, o brilhante Nestor Schor. João Carlos Teixeira Brandão graduou-se em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, depois Faculdade Nacional de Medicina, em 1877. Ao final da década de 1880, no aconselhamento dos seus mentores, partiu para a Europa, buscando aperfeiçoamento na nova especialidade da psiquiatria. No retorno, mediante concurso, conquistou em 1883 a recém-criada docência da cadeira de Clínica Psiquiátrica e de moléstias nervosas da Faculdade de Medicina. Ao concorrer à Academia Nacional de Medicina, apresentou a memória, ideias fixas, gene e classificação nosológica. Tomou posse como membro titular da cadeira número 1 em 1886 e, posteriormente, foi designado como patrono da cadeira 42. Teixeira Brandão foi líder reconhecido da institucionalização da psiquiatria no Brasil. Sua atuação, típica do pensamento positivista da época, foi prolífica. Clínica psiquiátrica, ensino, treinamento de novos especialistas, produção bibliográfica acadêmica e para leigos, advocacia dos direitos dos pacientes, disseminação de técnicas e práticas científicas para o tratamento da doença psiquiátrica, gestão institucional e política parlamentar. Colaborou na elaboração e implementação da primeira legislação regimental da saúde mental no Brasil, sendo um dos pilares da legitimação da psiquiatria como especialidade médica em nosso meio. Passou a membro emérito em outubro de 1918, falecendo em setembro de 1921. O acadêmico Adolfo Frederico Luna Freire também se formou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
em 1884. Já era reconhecido como mestre da propedêutica médica quando seguiu a Berlim para apurar suas habilidades. Dominando, entre outras, as técnicas de ortopercussão e percussão levíssima, aprendidas com o grande médico Alfred Goldscheider, retorna ao Brasil e conquista a docência livre de clínica médica e a imortalidade na Academia Nacional de Medicina. A memória que apresentou essa casa teve o título de A Semiótica do Espaço Semilunar de Traub. Embora tenha ocupado diversos cargos e função de destaque, seu currículo é adornado pela participação substantiva na missão médica militar brasileira em solo francês durante a Primeira Grande Guerra. Lá, exerceu a chefia da clínica médica, tendo sido agraciado com a Medalha de Honra Vermelho. Luna Freire foi empossada em abril de 1901, ascendeu a emérito em outubro de 1927 e tendo mantido grande atividade na academia até falecer em setembro de 53. Postumamente foi homenageado com a patronímia da cadeira número 98. Francisco Eugênio Coutinho cursou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde obteve graduação em 1912. Especializou-se inicialmente em microbiologia pelo Instituto Oswaldo Cruz, obteve treinamento clínico no Hospital de São Sebastião, no Caju, o primeiro hospital de isolamento da cidade do Rio de Janeiro, e tornou-se sanitarista com especial interesse na tuberculose pulmonar. Pugnou pela adoção em massa de medidas higiênicas sanitárias de proteção ao povo brasileiro, e sua obra máter foi o Tratado de Clínica das Doenças Infectuosas, Parasitárias e Peçonhentas, que foi publicado até 1957 ao longo de 6 edições. Eugênio Coutinho foi investido acadêmico em maio de 1929, após apresentar a memória sobre o estudo clínico de um caso de litíase broncopulmonar, vindo a falecer em setembro de 1960. Antônio Pinto Vieira foi mais um egresso da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, em 1941. Tendo sido discípulo de Mário Kreff, desde cedo abraçou a nascente especialidade da oncologia, à época chamada de cancerologia, sinalizando a mudança do eixo formador da ciência médica mundial, seguiu em 45 para a América, para pós-graduar-se em radioterapia no Memorial Cancer Hospital de Nova York. De volta ao Rio de Janeiro, contribuiu para a disseminação dessa modalidade de tratamento mediante palestras, cursos, congressos, publicações e formação de recursos humanos. Para ingresso nessa casa, apresentou a memória de título Linfoma, Incidência, Diagnóstico e Tratamento. Por ocasião da sua posse, em setembro de 1961, também exercia a direção do Instituto Nacional do Câncer. Antônio Pinto Vieira atingiu a emerência em novembro de 2003 e faleceu em junho de 2004. Nestor Schor foi nefrologista, com graduação na Escola Paulista de Medicina em 1972, onde fez toda a sua formação até o doutorado. Seguindo o bem-sucedido modelo implantado por seu mentor, o acadêmico Oswaldo Ramos, a pós-graduação foi imediatamente seguida pelo quase obrigatório pós-doutorado realizado no Peter Brigham Hospital da Universidade de Harvard, sob a chefia e tutela do grande Barry Brenner. De retorno à Escola Paulista, desenvolveu uma meteórica carreira, consolidando-se como pesquisador, orientador de pós-graduação e líder da nefrologia nacional. Em 1992, Nestor concursou-se para o cargo de professor titular de Medicina da Escola Paulista de Medicina. Durante sua extraordinária carreira, Nestor Schor publicou mais de 200 artigos científicos em revistas indexadas e orientou mais de uma centena de estudantes de pós-graduação. Foi também presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, presidente do Congresso Mundial de Nefrologia de 2007 e, em 2017, obteve a distinção de pioneiro da Sociedade Internacional de Nefrologia. A listagem de sua produção intelectual, cargos, prêmios e honrarias é por demais extensa para a citação detalhada nessa oração. Para sua admissão à Academia Nacional de Medicina, apresentou a memória Exercício Físico e Ingestão de Líquidos Isotônicos na Urolitise. Foi empossado como membro titular em abril de 2004, falecendo subitamente em plena atividade em fevereiro de 2018. Em seu velório, tocou-me em particular a visão do esquife adornado apenas com o singelo crachá da sua Escola Paulista de Coração. Em nota pessoal, devo ao tio Nestor, como gostava de ser chamado, a reorientação da minha carreira. Corri o ano de 1996, quando ele organizou e presidiu o primeiro Congresso Latino-Americano de Insuficiência Renal Aguda na própria Escola Paulista de Medicina.
Sendo intensivista e nefrologista, titulado pelas respectivas sociedades, tinha eu acabado de finalizar o doutorado na área de imunologia humana. Desde meu retorno ao Brasil, dedicava-me à imunologia aplicada às doenças do rim. Lembro de levantar da audiência ao término da última sessão com uma sensação de eureka. Eu acabara de descortinar uma área que congregava minhas 3 afinidades na medicina: imunologia, nefrologia e medicina intensiva. Desde então, essa interseção tornou-se o foco principal do meu interesse acadêmico. Esse certamente seria um tópico da minha visita acadêmica ao Nestor, que infelizmente não tive a oportunidade de realizar. Nestor era dotado de personalidade inquieta e esfuciante e uma enorme capacidade para descobrir novidades, seja nos caminhos da ciência, seja em exóticos programas gastronômicos, em locais que nem sempre nos pareciam muito seguros. Peço permissão à minha colega de diretoria e atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Carmen Tizano Branco Martins, para tomar emprestada a parte final do texto publicado na página da nossa sociedade em fevereiro desse ano. Ele ficará sempre presente na nossa memória como médico, à frente do seu tempo, com ideias inovadoras e um toque de rebeldia das pessoas brilhantes. Há mais de 1.500 anos, São Ambrósio de Milão, um dos 4 grandes doutores da Igreja Católica e responsável pela conversão e batismo de Santo Agostinho, teria dito: nenhum dever é mais urgente que o de agradecer. Teria eu, então, muitos deveres urgentes, não fosse o fato que esse sentimento da gratidão está longe de ser um dever. Ter a quem e o que agradecer ajuda a colocar a vida em perspectiva mais elevada e é um bálsamo para a alma. O percurso do candidato à academia envolve a constituição de um memorial detalhando carreira e currículo, a apresentação de monografia inédita, a memória, e o que eu nomeei de um insubstituível cânone das visitas acadêmicas. Estas, que no princípio eram precedidas por um certo temor, rapidamente tornaram a essência intelectual e afetiva do processo, alimentando meu desejo de pertencimento e me descortinando em rica pluralidade muitas outras facetas. Como na poesia de Keats, foram os talhos da beleza que desanuviaram meu espírito aflito. As conversas versaram sobre casos e histórias, pontos de vista e conselhos, política, cultura e arte, ensino e ciência e até mesmo, quem diria, sobre medicina. Emergi da campanha enriquecido pela deferência, respeito, acolhimento e extrema cortesia que todos me fizeram merecedor. Aos meus agora confrades, agradeço emocionado por essas pérolas de convívio, que no dia de hoje se tornam meu presente e meu futuro. Fui conduzido ao plenário por uma comissão de honra composta por 6 notáveis acadêmicos, que me orientaram, apoiaram e ofereceram esteio intelectual e afetivo ao longo dos meses da campanha. A Celso Marques Portela, Luiz Felipe de Queiroz Matoso, Roberto Soares de Moura, Ronaldo Damião, Rui Monteiro de Barros Maciel e Otávio Pires Vaz, dirijo minha especial gratidão e estendo a tantos outros de vós que a estendo a tantos outros de vós que também me ampararam nessa empreitada. Manifesto também meu agradecimento e carinho à acadêmica Eliette Busquelá, de quem tive a honra de receber o diploma de membro titular. Foi ela que, trazendo uma mensagem de estímulo do acadêmico Carlos Gesta, deu a partida e susteve minha candidatura. Fui seu monitor de fisiologia quando, recém-chegada da pós-graduação nos Estados Unidos, uni-se ao quadro de professores da nossa Faculdade de Ciências Médicas. Daquele ano de 1977, participei das atividades do seu curso, que seguiu a dinâmica inovadora de enfatizar a interação com os alunos em seminários e estudos dirigidos. Desde então, ela seguiu uma carreira ornada por realizações pioneiras e substantivas, da qual sempre me senti partícipe, mesmo que remotamente com um pequeno papel. Todos os presentes viram e ouviram que, no dia de hoje, tive a benfazeja distinção de ser recebido por um dos grandes oradores dessa casa, o acadêmico Carlos Américo de Barros e Vasconcelos Gesta. Carlos Gesta, como ele gosta de ser chamado. Seu currículo é irretocável. No ato de percrustá-lo, sobressai sua atividade multifacetada.
intensa atuação clínico-cirúrgica, docência e pesquisa, formação de novos quadros, gestão, editoração científica e envolvimento com entidades associativas, da sua querida ortopedia e da classe médica em geral. Tudo isso está documentado e disponível. Nessa oportunidade, porém, quero ressaltar o que não está escrito. Gesta me emprestou seu conhecimento e experiência em todos os passos da minha campanha, mas, acima de tudo, emprestou a mim e a minha família sua amizade e estima. Seus contatos telefônicos sempre se iniciavam com uma frase que nunca esquecerei. E aí, como estamos? Gesta é um gentleman na acepção do termo, e esse contato mais próximo somente ampliou meu apreço e admiração por sua encantadora pessoa. Muito obrigado. No processo de reunir as biografias dos fundadores dessa casa e dos integrantes da linhagem da cadeira 42, pude perceber como elas espelhavam a evolução da medicina clínica ao longo dos quase 2 séculos de existência da Academia Nacional de Medicina, a organização inicial da prática médica em nosso país, o surgimento das especialidades, os tempos áureos da propedêutica clínica como instrumento diagnóstico, o flagelo representado pelas doenças infecciosas endêmicas e a transição epidemiológica expressa na ascensão das doenças da longevidade, como o câncer. Também nela se descortina a emergência da América como polo de treinamento em oposição à tradicional Europa e ainda o surgimento da pesquisa clínica tradutiva, vinculando a bancada do laboratório de investigação diretamente ao paciente deitado em seu leito. Diferente desse longo passado, apenas no espaço dos anos formativos da minha geração foram drásticas as transformações tecnológicas e sociais. Por exemplo, entre o ensino fundamental e o final da pós-graduação, minha geração saiu do quadro negro, passou pelas impressões azuis dos mimeógrafos, pela informação repassada nos papéis das copiadoras, aprendeu a usar os processadores de texto, viu nascer a internet e chegou a um tempo onde tudo é digital. Para a medicina, esses ganhos foram inegáveis. Nunca se pesquisou tanto, nunca se soube tanto, nunca se abriram tantas avenidas para a vida saudável e para o controle das moléstias, e nunca se viveu tanto na história da humanidade. Mas o progresso vertiginoso também influenciou e mudou a prática da medicina, a aquisição do conhecimento e o que representa o saber médico. É sobre esses aspectos e a relevância dessa casa nesse cenário que gostaria de apresentar algumas reflexões. Ainda nos anos 80, o poeta-cantor Renato Russo anunciou que o futuro não é mais como era antigamente. Hoje, quando chegamos ao hospital, mal olhamos nos olhos dos colegas. Pouco tempo temos para conversarmos uns com os outros. E muitas vezes até nos esquecemos de cumprimentar nossos pacientes. Aquele simples bom dia que aproxima e aquece as relações. O primeiro ato é ligar o computador. Há alguns anos, ao relatar a sessão anátomo-clínica do Congresso Brasileiro de Nefrologia, coloquei um computador no lugar da imagem da criança enferma, no centro da famosa tela The Doctor, de Luke Fields. Descobri depois que estava longe de ser original. Outros médicos em diferentes partes do mundo tiveram a mesma ideia. Longe de me incomodar, fiquei contente por descobrir que minha preocupação era também compartilhada por muitos outros. Toda geração preocupa-se com a qualidade da formação dos novos médicos e médicas, para quem passarão o bastão. A nossa não é diferente. Na minha visão, sempre otimista, a qualificação dos egressos das faculdades é hoje extraordinária. Eles dominam e têm acesso a um cabedal de informações, possivelmente muito superior ao das gerações anteriores. Sabem do último artigo revolucionário, publicado na semana passada, mas estão assoberbados por um avalanche de tarefas digitais. O dado, a informação, pedidos para múltiplos setores e o faturamento são a prioridade. Na rotina dos consultórios e hospitais modernos, os médicos, notadamente aqueles ainda em formação, passam a maior parte do tempo alimentando algum sistema. Parece sempre haver uma tela interposta entre o médico e o mundo. Como em 1984, na ficção presciente de George Orwell, a vida está dominada por telescreens e coordenadas por um grande irmão que nos alimenta com fatos, factoides e informações, enquanto abdicamos do nosso tempo e da nossa privacidade. Em discurso proferido na Academia de Medicina de Nova York, em 1903, William Osler, possivelmente o mais respeitado educador médico de todos os tempos, pontuou: o melhor ensino é aquele ministrado pelo próprio paciente.
Como diz o antigo adágio, toda a arte da medicina é a observação, mas para educar os olhos para ver, o ouvido para ouvir e o dedo para sentir, é preciso tempo. Mas como achar a ocasião para aprender com o próprio paciente? Como demorar-se no olhar atento, na percepção empática dos sentimentos e das pequenas pistas semiocultas? Como encontrar um momento para dispensar a palavra de encorajamento e compaixão? E como, além de recitar frios números e estatísticas, ter tempo para calmamente melhor aconselhar a pessoa sobre seus cuidados? É inegável que as tarefas administrativas, que compõem tanto do nosso tempo, são importantes para gerir os ambientes de trabalho. Quando programadores e gestores buscaram a informatização médica, fizeram a imagem e semelhança das suas necessidades, conforme identificadas à época. Em nosso país, graças a esses sistemas, apenas no espaço de um dia, milhões são atendidos nas redes de saúde pública e privadas. Não há dúvida que se obteve maior democratização do acesso à saúde, maior justiça social e que vidas foram e continuam a ser salvas. O mesmo se observa pelo mundo todo. Na complexidade atual do planeta, todos os sistemas de saúde entrariam em colapso sem o mundo digital. Mas a interface que prevaleceu é inimiga do usuário e prejudica a relação médico-paciente. Compete lembrar que a verdadeira atividade fim de todos esses sistemas é a pessoa humana, lá na ponta. Não tenho dúvida que há capacidade tecnológica para humanizar a interação entre o médico, os profissionais de saúde e os sistemas de informação. Alguém tem que levantar essa bandeira, e esse alguém somos nós. Nós, que percebemos a disfunção do sistema e sabemos que a chave para a sua cura envolve resgatar, com a ajuda da tecnologia, o tempo nobre dos profissionais para o que sabem e são vocacionados para fazer. Essa é uma bandeira que essa casa, com sua história e sua sabedoria coletiva, tem todas as credenciais para levantar. Os dias de hoje são rápidos. Nada dura nessa época ingrata. Não existe tempo a perder. Nesses dias, não sobrou ninguém além de nós. O refrão é de These Days, de John Bon Jovi, uma das minhas músicas favoritas. Creio que ninguém seria capaz de prever como tudo iria ficar tão rápido, sem tempo a perder. De novo, é o bônus e o ônus da vida digital. As comunicações são instantâneas, então respostas e ações também têm que ser. Informação, conhecimento e sabedoria são palavras de ordem do tempo presente, frequentemente intercambiadas. Nos dias de hoje, a informação é acessível, praticamente livre, e passa às vezes por conhecimento. A informação, porém, é factual. É fácil transformá-la nos zeros e uns do armazenamento digital. São dados, listas ou instruções de como fazer. Para nos informar sobre algo, qual a melhor droga para uma doença ou sua dose correta, é só recorrer ao cérebro digital que mora no nosso bolso ou bolsa. Chamamos a internet de a vasta rede do conhecimento humano e fala-se da inteligência artificial como as máquinas que pensam como os humanos e mimetizam nossas decisões e ações. Mas se não há análise e transformação, é somente a posição de mais uma camada de informação, mesmo quando destilada a partir de uma montanha de dados grande o suficiente para desafiar a capacidade humana, trata-se de um simulacro do conhecimento. O verdadeiro conhecimento habita a profundidade do nosso cérebro. É a transformação criativa da informação que dá origem ao mapa que construímos do mundo. É a capacidade da nossa mente de conectar ideias, memórias, previsões, crenças, decisões e ações em uma gigantesca rede. Conhecimento nos faz únicos, alimenta a nossa capacidade crítica e não se transfere com facilidade. Na época da faculdade, nos anos 70, tínhamos acesso a uma variedade limitada de livros e revistas atualizadas, às vezes só disponíveis em bibliotecas regionais. Nossos tutores e professores eram, em grande parte, os portadores da informação de ponta que adquiriam nos congressos, em caros livros e em revistas especializadas de circulação restrita. Dispensavam-no em conversas, palestras e atividades à beira do leito. Fatos eram trabalhados pelo mestre, com sua educação e experiência, para retransmitir a compreensão teórica ou prática de um tema, uma doença ou uma cirurgia. Porém, além da experiência e da inteligência, e do domínio do conhecimento e das necessárias habilidades, alguns exibiam uma coisa a mais, uma qualidade diferente, que a nossa inexperiência não conseguia definir exatamente o que e o porquê. Hoje percebo que vislumbrávamos lampejos de sabedoria.
como a retratada no século XVIII, nos versos brancos de A Tarefa, obra-prima de William Cowper. Conhecimento e sabedoria, longe de ser um só, muitas vezes não têm qualquer conexão. Conhecimento vive em cabeças repletas de pensamentos de outros. A sabedoria habita mentes atentas a si mesma. O conhecimento se orgulha de ter aprendido tanto. A sabedoria é humilde por não saber mais. A sabedoria transcende o conhecimento por incorporar a experiência, qualidades de humildade, compaixão e aceitação. As pessoas sábias são reflexivas e equilibradas e demonstram uma compreensão mais profunda da vida, assim como tolerância, respeito e humanismo. Convivem mais facilmente com as incertezas e servem-se da perspectiva do tempo. Em minhas visitas acadêmicas, pude encontrar a riqueza da sabedoria nas prosas sobre as artes e a vida em geral, nas demonstrações de apreço aos semelhantes, no entusiasmo dos que se debruçam sobre os mistérios da ciência, no cultivo do ato médico perfeito e na dedicação à gestão instruída e compassiva para o bem das instituições e da comunidade. Identifiquei a conexão com algo além e maior do que as vidas individuais e percebi que a sabedoria é a fina matriz da Academia Nacional de Medicina, que protege todas essas ações e saberes. Estamos próximos a uma eleição das mais polarizadas e muitas questões relevantes para a saúde deveriam estar sendo pautadas. No entanto, parece ser impossível fugir da esparrela das soluções mirabolantes que buscam o holofote e não a análise e o planejamento ponderados. Essas sim, as condições necessárias para endereçar os reais problemas no longo prazo, para muito além do mandato do governante de plantão. Há que, por exemplo, combater a corrupção, homogeneizar o acesso à saúde em todo o país, definir de forma não demagógica ou ideológica a estrutura da carreira e o quantitativo dos profissionais que atuam na saúde, estruturar as redes de atendimento e garantir as instâncias de referência e contra-referência, profissionalizar a gestão, harmonizar o funcionamento dos setores público e privado, endereçar e sustentar a alta complexidade e compreender que a rica diversidade do país é prejudicada pela imposição de projetos centralizadores de uniformização. Estas são apenas algumas dentre tantas necessidades que precisam ser endereçadas em benefício das próximas gerações de brasileiros. Entendo que essa casa, esse santuário que transcende o tempo, tem toda a capacidade de fomentar, participar e ressonar essas questões, mantendo a reserva da postura crítica e do sopeso não assodado para amalgamá-las com o tempero da sabedoria. Enquanto puder abrigar e estimular esse tipo de debate, a Academia Nacional de Medicina estará cumprindo seu papel, manterá sua relevância e cultivará a verdadeira imortalidade. Peço a indulgência dos presentes para terminar minha alocução com lembranças e agradecimentos. Meu tributo inicial é para o meu mentor Stuart Cameron, um sábio que se tornou um grande amigo. Quantas vezes vimos a tradicional visita professoral aos leitos ser momentaneamente interrompida para trazer uma perspectiva histórica, para citar um poeta clássico ou lembrar um verso de Bob Dylan, ou ainda para conversa somente trivial na aparência, que instantaneamente desvendava o mistério das aflições do paciente à nossa frente. Desdobro essa dedicatória a muitos outros sábios, alguns aqui presentes, que me distinguiram com seus ensinamentos. Toca-me também exaltar o contato diário com alunos e residentes. Todas as manhãs é a antecipação de encontrá-los que me dá a grande satisfação de sair de casa para o trabalho. Nas palavras de Richard Glassock, um grande nefrologista e um grande professor, ensino e aprendizagem são dois lados da mesma moeda do conhecimento. Um não tem sentido sem o outro. Ensinar é uma dádiva, dada a nós por quem está ávido a aprender. Tudo que eu possa ter feito para merecer ser acolhido nessa casa, o molde que forjou quem eu sou, é fruto da minha família e do ambiente que teceram para a minha vida. Tive a felicidade de conhecer meus 4 avós, em particular meu avô materno Francisco, que foi meu grande ídolo e herói. Imagino o quanto ele gostaria de saber que aquele menino magrelo, para quem ele contava tantas histórias, um dia poderia dizer para tanta gente o quanto ele foi amado. Minha família é grande, 5 tios de cada lado. Pelo nome do meu tio Edmo, irmão do meu pai e tio querido dos meus anos de criança, agradeço a toda a minha família aqui presente.
Aqui também está minha irmã Ana Tereza, Aninha, minha cúmplice da infância, que se tornou um admirável profissional e constituiu uma bela família. Nossos pais, professores universitários, ensinavam, faziam ciência e cantavam serenatas em dueto para nós. Meu pai Ítalo me levou ao mundo dos livros e a gostar de música. Foi severo no ensino da honestidade e da ética. Ensinou-me a não aceitar o dogma, a pensar criticamente e a me esforçar para buscar o melhor da minha capacidade. Foi meu primeiro mentor. Minha mãe Ivone, conquanto também cientista, foi sempre a figura agregadora e a eterna otimista da família. Foram seus valores e seu exemplo que me fizeram ansiar por um dia formar a minha própria. Ambos, por encontrarem-se adoentados, não puderam estar presentes, mas estão aqui bem pertinho, na moradia do meu coração. Filhos mudam as prioridades da nossa vida. Quando eles nascem, deixamos de ser nós mesmos e o que mais passamos a almejar é a felicidade e o sucesso deles. Ali na frente está a minha filha Marcela, que tem um humor que é só dela, preenche todos os espaços, que se formou em direito e não para de nos orgulhar. Ao lado dela está a Paula, que acorda sorrindo e que quer trazer para casa todos os gatos abandonados que encontra pela rua. É a consciência da família. Ela estuda medicina para um dia ser tão boa médica quanto a mãe dela. A minha amiga, namorada, companheira, amante e mãe das minhas filhas é a Ana Cristina Melichar, a linda radiologista que está sentada ali na frente. É também minha maior crítica, a pessoa que assumiu a difícil e ingrata tarefa de me ensinar a fazer as coisas do modo certo. Todo casal tem suas músicas, as canções que geram uma conexão em qualquer tempo. Temos muitas delas, a Ana e eu. Mas hoje eu escolhi uma outra, do cantor francês Charles Aznavour, que recentemente nos deixou. A música Tous les visages de l'amour é de 1975 e foi vertida para o inglês com uma letra algo diferente com o nome de She. Com a permissão da licença poética, a Ana, junto com Meu Beijo, oferece a mescla que fiz das duas versões. Você, minha alegria e meu castigo, mulher às vezes criança, uma centena de pessoas diferentes na simples medida de um dia. É o pretexto porque sobrevivo, razão e sentido da minha vida, minha esperança e meu destino e todas as faces do amor. Meu discurso começou com a citação do poema épico Endymion e com outra se encerra. Ao final de toda aventura e quando tudo termina contento, diz seu último verso. E ela voltou para casa através da penumbra da floresta com encantamento. Meus confrades, meus queridos amigos, ao final do dia de hoje, voltarei para casa com minha família pela noite da cidade, em pleno encantamento. A todos, muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico José Hermógenes Rocco Suassuna. Estamos aqui nessa noite para celebrar a chegada de Vossa Excelência nessa casa. É uma festa para Vossa Excelência, para a família, Ana Cristina, Marcelo, Paula, sua irmã, os demais familiares, para os seus amigos, mas também uma festa para esses acadêmicos receber um acadêmico da sua qualidade, cujas virtudes, cuja beleza de carreira foi maravilhosamente descrita pelo acadêmico Carlos Gesta. Lembro muito do seu pai, conversamos sobre isso, Ítalo Suassuna. Eu posso dizer que considero como um mestre pelo exemplo que era como pessoa. E tive a honra de sucedê-lo quando ele foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e eu depois fui o diretor da faculdade também.
e depois na Academia Brasileira de Médicos e Escritores. É uma pessoa excepcional, infelizmente, por razões de saúde. Ele e sua mãe Ivone não puderam estar aqui nessa noite, mas queria aqui dizer da minha admiração e das minhas homenagens a ele também. Aqui, essa festa tem dois momentos. Os dois momentos para alimentar as duas dimensões do nosso, que compõe o ser humano. Primeira parte, alimentamos nosso espírito, ouvindo os discursos. O acadêmico Gesta nos deu aqui uma excelente entrada e aperitivo. Vossa Excelência nos trouxe um banquete, e agora a fome é pouca, mas sobra para o presidente a sobremesa, aonde ele tem que trazer alguma mensagem, algumas reflexões. Faz parte do nosso ritual. Aqui é um clube realmente muito fechado, muito difícil de entrar. É uma glória estar aqui nesse momento. Entendemos muito bem a sua emoção, pois Vossa Excelência 190 anos, esse ano estamos fazendo 190 anos, o número 674 a entrar nesta academia. O acadêmico, o seu número é o 674. Em quase 200 anos, num país onde somos mais de 450 mil médicos. Daí vê a importância de aqui estar. Sucede também, entre outros, como mencionou, Teixeira Brandão. Teixeira Brandão, que foi um psiquiatra positivista, evidente, positivismo já está fora de moda, mas de influência francesa. O Brasil, grande país positivista, onde a Academia de Letras de inspiração positivista, e que construiu o Museu Positivista na França, foram brasileiros. E a nossa bandeira tem também um lema positivista. Mas eu sou um cartesiano, por influência francesa, na maneira de ser e de pensar. Aproveitando a deixa do nosso acadêmico Gesta, que falou que aqui é uma casa, é um centro de pensamento, de reflexão, e também, por coincidência, o que eu escrevi como reflexão está na linha da vossa comunicação, do papel do médico, do papel da medicina nos dias de hoje. A medicina realmente se transformou, desde que eu entrei aqui, há 36 anos atrás, numa outra profissão. Eu fui formado, no início dos anos 60, numa medicina que será que existe hoje? Mas eu diria que existe, mas mudou muito. Vossa Excelência mencionou aqui as mudanças tecnológicas, e eu já recentemente falei nesta casa, aqui nesse plenário, que nos últimos 20 anos a ciência progrediu 20 mil vezes mais que em toda a sua história, desde o início da ciência, em apenas 20 anos. Então, isso nos mostra a velocidade exponencial que a medicina muda, e isso, evidente, muda o nosso papel. E é sobre isso que eu vou fazer uma reflexão. E, para isso, lembrando um pouco, vamos buscar no passado como o papel do médico vem mudando em relação à doença e o doente através dos tempos. Na sociedade primitiva, ele era um sacerdote, um bruxo, que sabia como acalmar os deuses, conjurar os maus espíritos, a par de algumas experiências de uso de ervas. Devia consultar os oráculos para conhecer a natureza da doença de uma pessoa e ser capaz de curá-la. Todos os tempos tiveram pacientes que buscaram melhorias na religião e não somente na medicina. Cada cultura deu lugar a formas definidas de medicina religiosas e cultos curativos. Na antiga Grécia, foi o culto de Esculápio.
nas primeiras igrejas cristãs, os doentes eram tratados durante as orações. O componente racional, empírico da medicina primitiva evoluiu paralelamente ao desenvolvimento da civilização para um sistema de medicina que excluía o transcendental, que estava baseado na observação e na razão. O médico hipocrático já não era mais um sacerdote, muito menos um bruxo, mas um artesão e, como tal, se formava. No início da Idade Média, a maioria dos doutores eram clérigos, mantidos pela Igreja, e seus serviços eram caritativos. Essas condições tradicionais se mantiveram por vários séculos, ainda depois em que muitos leigos ingressaram na sua prática. Mas já aí, na prática privada, todos deveriam cumprir os rigorosos critérios aprovados pelas faculdades de medicina de então. O mundo medieval era um mundo estático, e cada um nascia com um status bem definido, onde todos os aspectos da vida eram regulados por um organismo com plena autoridade. Porém, no século XVI, as condições mudam quando começa a se desenvolver uma nova ordem econômica que apelava à livre iniciativa, livre competência aos valores individuais de cada homem. As faculdades médicas começam uma luta desesperada para conservar o seu poder tradicional, aferrando-se às tradições. O poder, então, de regular a prática médica foi assumido gradualmente por entidades estatais. Esta nova ordem afetou de maneira muito profunda a profissão médica. Encontrou no mundo competitivo, em que as profissões deixaram de ser missões divinas para ser um modo de ganhar a vida. Novamente, os médicos tiveram que vender os seus serviços a quem podia comprá-los, como fazia o médico artesão grego. Ao mesmo tempo, contudo, perdurou e ainda se estendeu o ponto de vista cristão, segundo o qual todo mundo, pobre ou rico, teria direito à atenção médica, surgindo daí uma contradição que ainda estamos sofrendo. Os médicos lutaram heroicamente contra a comercialização da medicina, mas no mundo regido por suas necessidades econômicas, tiveram que vender os seus serviços, competindo entre si para sobreviverem e se manterem. Novamente, no mundo de hoje, essa contradição se aguça, no momento em que é cada vez maior o número dos que necessitam de cuidados, mais os serviços sofisticam, não chegando a todos, mas somente àqueles que podem pagar por essa medicina de excelência altamente sofisticada. Daí a compreensão de seu papel social, de uma medicina voltada para o doente, de uma medicina voltada para a massa necessitada de tratamento e com pleno direito a ele, independente do poder de pagar ou não, e possível de ser avaliado dentro de um modelo de atendimento e o que não é. Para Victor von Weizsäcker, alemão, a maior característica da medicina atual foi a introdução do sujeito no pensamento e nos trabalhos do médico. O doente deixa de ser um simples objeto e até mesmo, por vezes, deixou de ser objetivado e passou a ser visto e ser tratado como sujeito. Mas esta introdução do sujeito na medicina não foi possível se realizar historicamente sem aquilo que o grande historiador, pensador espanhol Laín Entralgo chamou de revolta do sujeito, que se apresenta como elemento social e elemento clínico. A revolta social consiste exatamente nas conquistas no campo social, político e econômico, que possibilitaram a imposição e colocação da medicina como extensiva a todos os homens, portanto, a possibilidade de uma medicina de massa. No elemento clínico, a revolta do sujeito foi aquela que, na relação médico-paciente, o coloca como pessoa e não mais como simples objeto, sendo um sujeito dotado de inteligência, individualidade e liberdade. Na comunicação entre o médico e o doente, os elementos que devemos entender hoje em dia por esta prática são os elementos de ordem afetiva, cognitiva, cooperativa e ética da relação médica e a condição social do doente. A doença é a essência de um fenômeno que se substancializa no homem doente
e onde realiza no homem concreto único que vem a ser a pessoa com sua trajetória existencial e tudo o que ela comporta. Todos os conceitos expostos mostram que a doença humana, ao encontrar sua substancialidade no homem concreto que a sofre, a personaliza, a individualiza e o faz com seu caráter biográfico, pessoal, levar ao desenvolvimento de uma medicina antropológica. Dentro dessa medicina, o homem é compreendido como uma totalidade indissolúvel, onde se busca, portanto, em ciência, a superação cartesiana da divisão do homem. Novas dimensões, naturalmente, são trazidas assim à compreensão do fato mórbido. Com isso se procura, hoje em dia, uma reformulação dos critérios nos quais se fundamenta a prática clínica, desde o diagnóstico, semiologia, nosologia, a interpretação dos modelos institucionais que venham a condizer com esta interpretação do fato do adoecimento humano conduz uma reformulação da estrutura das assistências hospitalares e extra-hospitalares, que está mudando tudo. Na Inglaterra, por exemplo, 80% das cirurgias são feitas em day hospital. O indivíduo volta, paciente, para casa no mesmo dia. Também, como não deveria deixar de ser o desenvolvimento de uma medicina social, de uma medicina preventiva e hoje em dia até preditiva, com a identificação de que venha a ser a doença para que o médico possa, mais precisamente, melhor fazer aquilo que é um dos objetivos fundamentais da medicina, além do tratamento e a prevenção da doença. Temos assistido no nosso século uma profunda modificação nos conceitos técnicos científicos da medicina e isto impacta a prática médica, assim como a formação toda do médico, a gestão da saúde, como a ampliação da equipe de saúde, que hoje não somente é de médicos, mas também paramédicos e não médicos, pois contamos hoje com a contribuição importante, em função da mecanização e da informatização da medicina, a presença de engenheiros, físicos, matemáticos, especialistas em informática, etc., assim os profissionais responsáveis pela pesquisa, ensino, diagnóstico, atenção ao paciente, ela é multidimensional, profissional. Como disse Ballant, no primeiro momento da doença, ela se apresenta de maneira imprecisa, sem sintomas nítidos, e o doente vai construir com o médico a sua doença a partir desse primeiro contato. Daí a importância que o médico tem por fazer parte do universo do doente e como este passa a fazer parte do seu universo também. Sem compreender a importância dessa relação dual homem a homem, concreto que se estabelece entre médico e paciente, jamais poderemos exercer bem a prática médica. Assim, hoje em dia, não vemos mais uma patologia local, nem fenômenos reativos locais, sem uma interação dos órgãos e um sistema ao serviço do todo. Se falamos de fenômenos locais, é puramente a título convencional, em caso da repercussão totalitária, pouco aparente, ainda que nunca inexistente. Já Hipócrates considerava o doente em sua totalidade, e assim atualmente já nos referimos à doença como manifestação da totalidade do organismo que a suporta e falamos de uma linguagem do neo-hipocratismo. E assim chegamos ao final dessa sobremesa, que espero que não seja indigesta, mas uma reflexão dessa medicina que temos que ter consciência que ela não será uma verdadeira medicina enquanto ela não atingir a todos. Essa é uma luta, sim, parece longe, mas muitos países já atingiram isso do mundo. No Brasil, evidente, somos um país em construção, eu acho que temos um longo caminho. Então, para terminar, lembro Voltaire em Cartas Inglesas, que dizia: devemos o nosso respeito àquele que domine sobre os espíritos pela força da verdade e não àqueles que os escravizam pela violência, àquele que conhece o universo e não àqueles que o desfiguram. Seja bem-vindo, acadêmico José Suassuna. Solicito aos presentes que permaneçam sentados em seus lugares
e a comissão de honra que conduza o novel acadêmico José Suassuna ao salão para receber os cumprimentos.